Hoje a gente vai fazer uma análise do filme Fuja na perspectiva da neuroanatomia, como parte do trabalho da aula de neuroanatomia aplicada à psicologia. A gente escolheu falar sobre o filme Fuja e a gente vai dar uma breve sinopse do filme e depois fazer a relação dele com a matéria. Então, no começo do filme, a gente consegue ver que é uma criança que acabou de nascer, provavelmente prematura, e é disposta uma lista de diversas doenças que são atribuídas à criança. Ela nasce com arritmia, que é um problema no funcionamento dos batimentos cardíacos dela. Ela tem diabetes, ela tem o principal sintoma que vai ser relacionado com a matéria, que é a paralisia dos membros inferiores dela. E vai sendo mostrada a relação dela com a mãe, depois quando ela já é adolescente, aos 17 anos, indo para a faculdade, e é mostrado que ela tem uma relação muito próxima com a mãe faz tudo para ela e conseguiu adaptar a vida delas para as condições de saúde da menina. O nome dela é Chloe. E, ao mesmo tempo, a Chloe se mostra ser muito autossuficiente. Ela sabe quais são os medicamentos que ela precisa tomar, ela tem uma rotina muito bem estabelecida. E, a partir daí, o filme vai dando prosseguimento, mostrando mais a condição de saúde dela em relação com a mãe, que é a parte que a Luísa vai falar. Igual a Ana Laura falou, a Chloe é muito autossuficiente, ela já é quase uma adulta, então, teoricamente, ela conseguiria viver uma vida normal, na medida do possível, fazendo as coisas dela sozinha, mas a mãe dela sempre esteve ali, durante a vida dela toda, assistindo ela e fazendo tudo. A mãe que controla ela que administra todos os medicamentos da filha. E em certo ponto do filme, a Chloe começa a desconfiar de alguns comportamentos da mãe e dos medicamentos que ela tá tomando. E ela pega uma dessas pílulas, que no filme eu acho que a mãe dizia que era para a condição do coração dela, a doença cardíaca dela. E ela pega esse comprimido e leva numa farmácia para investigar e tentar ver se era para aquilo mesmo, se ela estava tomando medicamentos certos. E a farmacêutica, depois de pesquisar sobre aquele comprimido, fala para ela que a mãe dela comprou aqueles medicamentos para o cachorro delas. E aí, no filme elas não têm nenhum cachorro, e aí a Chloe já começa a ficar mais desconfiada ainda e pergunta o que aconteceria se um ser humano tomasse aquele comprimido. A farmacêutica claramente não entende nada, mas ela diz que provavelmente, se uma pessoa tomasse aquele comprimido, ela perderia o movimento das pernas, as pernas ficariam. É porque aquilo é um relaxante muscular para animais no filme, né? Então a pessoa, se tomasse, ficaria com as pernas comprometidas. E aí, daí pra frente no filme, é só mais cenas de tensão dela fugindo da mãe, né? Que dá o nome do filme. Mas a grande questão aqui para nossa discussão é esse medicamento e como que ele age no corpo da Chloe. Mas antes disso, a gente vai falar sobre uma curiosidade, além da paralisia, que é a síndrome de Munchausen, que as meninas vão falar um pouquinho. A síndrome de Munchausen, ela foi descoberta no século XX, nos anos de 1900 e pouco. É um transtorno psicológico, mas ainda não sabe exatamente quais são as suas causas, mas os sintomas são a simulação de doenças mesmo, e passa meio despercebido entre os médicos e os enfermeiros e profissionais de hospitais, mas
alguns fatores que são muito relevantes, muito recorrentes quando no portador da síndrome, sempre a entrada e passam por vários hospitais diferentes. Às vezes eles mentem sobre o seu histórico familiar, histórico de saúde, e especula-se que a simulação desses sintomas vai muito pela necessidade de chamar atenção, e você consegue isso no hospital. A síndrome que a mãe da Chloe tem no filme, na verdade, é chamada de síndrome de Munchausen por procuração, foi um termo cunhado em 1977. É como se fosse uma outra parte da doença, que é quando uma pessoa simula os efeitos em uma outra pessoa. No caso, a mãe simulando os efeitos na filha. E essa doença não é muito comum, assim, como passa muito despercebido e envolve prisão, às vezes pode, infelizmente, resultar em homicídio. Não se sabe muito sobre essa doença ainda, apesar de que já existem alguns casos que estão sendo documentados e mais falados, como o que a Alice vai falar agora. Então, o caso mais famoso dessa síndrome é dos Estados Unidos, ficou muito popular há alguns anos, que foi esse aí da Gypsy Rose Blanchard e da mãe dela, que chama Gigi Rose Blanchard, ou Gigi Blanchard, onde a mãe tem a síndrome de Munchausen por procuração e simulava várias doenças na filha, como leucemia e paralisia total das pernas. Então, o que acontecia era que a mãe manipulava psicologicamente a filha, ela sabia que podia andar, mas para a mídia, para os médicos, ela ia na manipulação da mãe e fingia que estava presa na cadeira de rodas e realmente acreditava que tinha leucemia, quando na verdade era só a mãe que criava essa situação. O fim dessa história foi que a filha se juntou com o namorado e assassinou a mãe para poder escapar e por vingança e ressentimento dessa situação, e inspirou esse filme chamado The Act, que é um outro filme. E também é muito similar ao filme Fuja, que a gente está analisando agora. Sobre a paralisação total das pernas, no caso da Gypsy Rose, ela não tomava nenhum remédio que acarretava isso, como acontece no filme Fuja, porque esse remédio não existe nenhum remédio que possa deixar a pessoa paralisada, temporária ou para sempre. O que ela fazia era seguir a manipulação da mãe e fingia para o público, e no filme Fuja é um remédio fictício que eles inventaram. O mais próximo que a gente tem disso é o anestésico mais famoso que é a lidocaína, que pode paralisar e deixar anestesiado certas partes específicas do corpo onde foi aplicado. A aplicação pode ser intravenosa ou por cima da pele, por sprays, gels, de diversas formas, e pode ser tomada oralmente, que nem acontece no filme Fuja, que não é lidocaína, e ela só afeta quando é tomada oralmente atrás dos olhos, não as pernas nem nenhuma outra parte. A lidocaína funciona atingindo os nervos periféricos e o efeito dela passa depois. Agora as meninas vão falar mais sobre a atuação e o que acontece no sistema nervoso com essa droga. Bom, igual a Alice falou, a gente vai relacionar aqui de uma forma, assim, tentando trazer o que acontece no filme para a realidade, porque não tem como a gente analisar os efeitos de um remédio que não existe. Mas, como ela falou, a lidocaína é a droga que apresenta efeitos mais similares ao que a gente vê no filme, que é o bloqueio de nervos periféricos, que também é a mesma aplicação de um anestésico local, que é administrado na região em que o médico quer não paralisar, mas administra aquele anestésico para influenciar
na recepção de sensibilidade e pelos movimentos do membro, onde possivelmente vai ser realizado o procedimento cirúrgico. Só que nesse caso, a Chloe não estava passando por nenhum procedimento cirúrgico, e aí a gente pode concluir que o uso prolongado desse relaxante muscular para animais causou danos severos nos nervos periféricos da região das pernas, e assim como a lidocaína age no nosso sistema. Aí eu só queria mostrar aqui uma lista muito longa de efeitos colaterais reais que a gente achou para a lidocaína, como ela age no sistema nervoso, e aí tem vários e vários e vários efeitos, dentre elas aqui, sublinhado de vermelho, a paralisia dos membros inferiores. Então, para vocês verem mais uma vez que são efeitos bem similares ao que provavelmente acontecia com a Chloe no filme. Agora a Sarah vai explicar um pouquinho mais a fundo, mais na teoria, o que acontece em relação à neuroanatomia. Então, como a Luísa falou, eu vou falar mais um pouquinho agora como acontece a percepção sensitiva, acho que podemos dizer assim, e a resposta em relação a ela. Primeiramente, quando a gente tem contato com algo que nos causa dor ou algo do tipo, nossos receptores são ativados e eles ativam o nosso neurônio sensitivo. Então, inicia-se um grande processo de sinapses nervosas. O neurônio sensitivo ele chega na raiz dorsal da nossa medula. Lá ele se ramifica e ele faz duas sinapses. Primeiro ele faz sinapse com um neurônio associativo, na verdade não é primeiro, ocorre simultaneamente, mas primeiro eu vou abordar sobre a questão de reflexo. Então, primeiro ele faz essa sinapse com o neurônio de associação, e esse neurônio de associação faz sinapse com o neurônio motor somático. E ele vai levar a resposta de tirar a mão ou alguma resposta motora. E o neurônio sensitivo também faz sinapse com o neurônio de segunda ordem. E esse neurônio de segunda ordem leva para o nosso sistema nervoso central a nossa percepção de dor, a nossa consciência de dor. Então, a gente pode dizer que a anestesia, ela atua nesse sentido, ele interfere nas sinapses nervosas dos neurônios aferentes, dos nervos espinhais. Eles impedem que a gente tenha essa percepção da dor e que a gente tenha a reação de tirar a mão de algo quente ou de algo que está nos causando dor. Associando a questão do filme, como a gente percebe que ela perde os movimentos das pernas, a gente pode inferir que é o plexo sacral que está sendo afetado nessa história. O plexo sacral, ele engloba os nervos que inervam glúteo e as pernas e os nossos membros inferiores. E é isso. Bom, gente, essa foi nossa análise do filme Fuja, e mais especificamente da paralisia das pernas da personagem principal, e pela administração errada de um medicamento que não foi feito para seres humanos, e aí a gente relacionou com algo que aconteceria na vida real. E aqui estão algumas das nossas referências, mas foi isso. Obrigada pela atenção.